Boa noite a todos. Então vamos iniciar hoje com mais uma live, mais um momento de reflexão. Como sempre, né? A gente inicia com uma mensagem. E a mensagem de hoje é do livro Novas Mensagens, pelo Espírito Sheila. Coisas pequenas. Não subestimes o valor das pequenas coisas. Coloca-te no lugar de quem caminha sós pelo deserto e reconhecerás a importância de simples gota d'água. Imagina-te na posição daquele que é castigado pela fome e constatará a importância de singela migalha de pão. Põe-te na situação de quem sofre com fortes dores e aprenderás a importância de simples analgésico. Assim também no campo moral. Uma gota de paciência, uma migalha de solidariedade, um ato de compreensão e simpatia muitas vezes representarão a diferença entre a luz e a sombra. Jesus, quando esteve no mundo, operou fenômenos admiráveis e proferiu discursos inesquecíveis. Entretanto, recorreu ao exemplo de simples grão de mostarda para ensinar que nenhuma virtude, por menor que pareça, deve ser desprezada. Então, assim, com essa mensagem, né, falando sobre o valor das pequenas coisas, das coisas pequenas, a gente inicia, convidando todos para uma prece. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais esse momento. Que Deus acalme nosso coração, nossa mente e nos coloque totalmente à disposição aqui nesse momento para aproveitar, para aprender, para refletir. Que possamos, ao final, sair melhores do que aqui chegamos. Assim seja. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte de ouvir. Sobre o escutar, né? E aí a gente começa fazendo essa pergunta, né? Faz de conta que eu tô aí na tua frente, olhando para ti com as mãos vazias, né? Olhando para você sentada, toda à disposição, e pergunto como vai você? Ou como você está? E aí, qual seria a tua resposta, né? E se eu chegasse bem rápido, em pé, e dissesse assim, tudo bem? Né? Então, às vezes, a gente não se dá conta, mas quando a gente cumprimenta alguém e a gente fala tudo bem, a gente já está induzindo a pessoa a dizer sim, né? Tudo bem, e deu, morreu ali o assunto. Porque a gente não quer nem dar a oportunidade, às vezes, de dar chance para outra pessoa, para ela poder comentar conosco algum problema, alguma situação ruim, né? Alguma coisa que ela está passando. Porque é difícil para nós escutar tudo isso. E por que que é difícil? Né? Por que que é difícil? Sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Por que que é tão difícil a gente sentar, olhar no olho, ouvir, acolher, né? Se dedicar esse tempo a escutar. Aí tem ali o exemplo dos dois bonequinhos, né? O laranjinha falou a arte e o marronzinho de ouvir. Né? Então, o marronzinho não teve paciência de ouvir, ele não sabe sobre o que aquele laranjinha ia falar. Será que o laranjinha ia falar sobre a arte de ouvir? Será que não era sobre a arte da pintura? Será que não era sobre a arte, né, artística, de música? Tem 1000 tipos de arte, né? Não, ele já se atropelou, né, interrompeu e completou a frase. E muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes, né? Então eu trouxe uma mensagem da Joana de Ângeles, que o título é A Arte de Ouvir. E ela começa a mensagem dizendo, né? Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Por quê? Porque a gente vive em sociedade, né? Então, aonde a gente vai encontrar pessoas. A gente não tem como viver sozinho numa ilha. E isso é muito importante para que possamos amadurecer, aprender, crescer, né? Então, algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Quem nunca passou por isso, né? Às vezes a gente só conhece uma pessoa e a pessoa não gosta de nós, ela não vai com a nossa cara, né? Aquela história. E aí ela já fica com uma cara feia pra gente, não conversa direito,
isso é normal, né? Depois a gente vai pensar um pouquinho por quê. Outras irão se interessar e saber quem eu sou, o que que eu faço, né? Então, vai ter vários tipos de pessoas que a gente vai encontrar. E aí a Joana continua ali, ó, inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Então essas pessoas, elas vão ter vontade de se aproximar de ti, de te conhecer, de ter uma convivência, de saber mais sobre você. E terão aquelas que acharão você antipático e terão aquelas, né, que vão só querer saber quem tu é, né? Mais ou menos de que família tu é, assim, né? Então por que que acontece isso, né? Porque a gente tem muitas coisas que acontecem nessa vida, que é a questão de transferência, de projeção, que a psicologia explica. Então, às vezes, aconteceu algum fato lá na minha infância, eu tenho problemas, né, digamos, com meu pai, né, algumas atitudes do meu pai que fizeram eu sofrer. Aí eu encontro alguém que eu não conhecia e na primeira vez que eu vejo essa pessoa, ela tem uma atitude semelhante à que meu pai fazia. Às vezes o gesto com as mãos ao falar, às vezes a forma com que a pessoa se senta, é uma qualquer coisa assim, às vezes bem insignificante, mas que dá, né, liga lá na minha cabeça, lá no meu inconsciente, conecta assim, associa com aquela pessoa que eu tenho uma mágoa, uma tristeza, uma dor, né? E aí eu não gosto daquela pessoa. Essa pessoa que tá na minha frente agora, que eu nem conheço. Por quê? Porque eu projetei nela uma lembrança ruim que eu tenho e não tem nada a ver com ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes essas coisas da gente... Ai, não gostei, né? Meu santo não bateu com fulano, né? Muitas vezes a gente tá colocando naquela pessoa uma coisa que não é dela. Provavelmente, né? Ou então, pode até ser, né? Aí às vezes a gente pensa, não, mas deve ser uma coisa de outra vida, eu já conhecia ela, aconteceu alguma coisa ruim entre nós duas e por isso que eu tenho esse, né? Esse pezinho atrás com ela. Mas às vezes não aconteceu nada mesmo. Às vezes a gente tá colocando uma coisa nela que não é dela, assim como a gente coloca coisas que são minhas na pessoa também, né? Um projeto nela, coisas minhas. Coisas minhas que eu não gosto em mim, normalmente eu projeto fora de mim. Que é uma maneira mais fácil para mim conseguir tolerar tudo isso sem precisar tratar, sem precisar me melhorar. Então, quando eu coloco o defeito na outra pessoa, normalmente o defeito não é dela, né? Eu que estou colocando nela algo. Aí a Joana continua dizendo assim, como a carência, né? Isso na época ela escreveu, hoje continua assim para pior. Então, como a carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente, né? E quantas vezes a gente vê isso? Então a gente chega num lugar, uma pessoa fala uma frase, a outra já... tipo, meio que retruca, né? Não é nem responder, nem colocar alguma coisa sua, mas já retruca, sabe? Então isso a gente tem que cuidar para não ser essa pessoa. E a gente tem realmente poucos amigos. Hoje em dia é como se a gente vivesse numa multidão, né? Principalmente online, mas a gente se sente solitário. Porque com quem eu posso... Aquela frase que eu botei lá no início, né? Quem que chega e olha no meu olho e pergunta como vai você? E eu me sinto à vontade... o suficiente para contar de verdade como eu tô. São poucas pessoas, né? Muitas pessoas é capaz de pensar assim, mas eu não tenho ninguém que eu poderia contar de verdade como eu tô. Então a gente tem que pensar que como a gente sente essa necessidade, essa carência, assim, todo mundo tá sentindo. Ainda mais nesses 2 anos, né, que a gente teve tão desafiadores agora aqui na Terra, e a gente se tornou muito mais carente, muitos problemas se acrescentaram à nossa existência. Então a gente precisa falar, a gente precisa desabafar, a gente precisa ter alguém pra gente confiar. Pra não se tornar aquela pessoa chata que fica falando pra todo mundo e reclamando pra todo mundo, a gente tem que saber pra quem falar. Mas e pra quem falar? Então a gente tem, hoje o principal assim, objetivo, né, do que eu trouxe, da reflexão, é pra gente pensar que eu posso ser essa pessoa pra outra pessoa. Eu posso ser a pessoa que ouve. Então eu tô trazendo essa parte assim, do quando a gente tem necessidade de falar, pra gente ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Mas a gente tem a necessidade de falar e, né, se a gente não tem ninguém pra ouvir, fazer o quê? A gente não pode, né? Não adianta. Eu vou trazer umas alternativas da onde a gente buscar pra nos ouvir e tudo mais, mas nós podemos fazer esse tipo de caridade, essa ajuda, que é com ouvir essas pessoas que precisam, né? Então concede a quem chega a honra de ouvir. A honra, né?
de escutar essa pessoa que tanto precisa. O Charles Chaplin dizia, né, às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. E como isso é difícil, como isso é desafiador. A gente ser essa pessoa que simplesmente ouça. Essa pessoa que não julga, que não subestima, que não analisa, só ouve, só escuta, só acolhe. Tá? Então, por isso que se diz que o ouvir é uma forma de caridade. Porque hoje em dia, quando a gente acolhe uma pessoa, se dedica, dá atenção para ela, recebe o que ela está precisando passar, né? Acolhe aquele sofrimento dela, com empatia, mas não pegando pra gente, né? Nesse momento, a gente tá fazendo caridade. Por quê? Porque essa pessoa vai sair dali muito melhor do que ela chegou. E assim a gente consegue prevenir muitas coisas mesmo, né? Várias doenças mentais, depressão. Agora a gente tá no Setembro Amarelo, então vale, né, refletir sobre a valorização da vida, a prevenção do suicídio, né? Você trabalha bastante no mês de setembro. Então ela continua assim, não te apresses, né? Essa pessoa que está precisando falar conosco, não se apresse em acumulá-lo de informações talvez desinteressantes para ele. Que às vezes a gente faz isso, né? A pessoa vem falar pra gente que está passando por uma crise financeira e a gente atira nela assim, nem porque tu não investe lá, porque tu não pega, vai trabalhar ali, porque tu não, né? Não, calma, escuta a pessoa, né? Olha, ó, ela continua, silencia e ouve. Silencia e ouve. Essa é a verdadeira caridade, silenciar e ouvir. Não aparente saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos, que quando a gente faz isso, a pessoa já não tem mais liberdade para falar. Porque ela está sofrendo, ela está se sentindo mal. Ela conseguiu coragem, confiou em ti para te contar, para abrir o coração. E quando ela começa, aí o que eu faço, né? Eu jogo nela um monte de coisa que eu acho que eu sei, que eu domino tudo aquilo, né? Então ela desiste de falar. Ela vai ver, nossa, realmente, né? Não é pra mim falar, eu não posso falar pra ninguém. E daí o Leandro Carnal, né, que é um filósofo bastante conhecido, ele falando sobre isso de escutar, ele disse, né, temos o costume de não ouvir o outro, né? Eu digo que sou de Aquário e você responde seu signo. Eu digo que estou cansada e você responde que também. Eu digo que tenho dor de cabeça e você diz que tem um tumor. Tem pessoas também que fazem isso, né? A gente diz que tá, ai, nossa, não dormi bem essa noite. Daí a outra pessoa diz, sim, mas eu tô uma semana sem dormir. Então a gente cuidar para não ser essa pessoa que atravanca, né, como diz. Assim, que atropela a outra pessoa, não deixa a pessoa falar. Então, o verdadeiro problema da comunicação é que não escutamos para compreender, e sim para responder. E isso é, assim, uma coisa bem importante e que é difícil a gente conseguir se educar para fazer diferente, né? Mas eu fiz o curso de CVV, que são vários encontros, todos trabalhando essa questão da gente aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir. E o que mais bate é nessa parte aí. Que a gente tem na nossa ideia que quando um amigo nosso chega e diz que está passando por um problema, ele quer uma resposta, ele quer uma solução. E não é verdade. Ele está precisando simplesmente desabafar, falar sobre o que ele está passando. Então, em vez da gente só escutar e compreender, a gente começa a oferecer soluções que não são soluções para ele, porque é o nosso ponto de vista. Não tem como eu saber o que vai ser bom para o meu amigo, por mais que eu conheça ele, goste dele, né, admire ele, tenha ele próximo de mim, mas os problemas dele não tem como eu, Marileia, querer dar solução. Então eu preciso ter essa noção quando eu vou escutar alguém, que ele não está pedindo resposta. E isso, na verdade, torna a nossa escuta mais leve. Porque eu chegar, né, mais tranquila diante da pessoa que está cheia de problemas, desabafando para mim, e eu saber assim, os problemas são dela, não, né? Eu não tenho como resolver para ela. O que ela precisa de mim agora é que eu a ouça, que eu a acolha, que eu olhe no olho dela enquanto ela fala, que eu não pegue o celular. E aí, quando eu faço isso, eu vou deixar ela mais tranquila, ela vai se sentir mais serena, e aí o que vai acontecer? Ela vai conseguir pensar melhor e ela vai encontrar a solução para esses problemas dela. Eu não tenho como dar respostas, tá?
Então a Joana daí continua ali, nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui a narração nem sempre corretamente, que é o que eu falei antes, né? Então a pessoa começa a frase e a gente já conclui o pensamento da pessoa. E a gente nem sabe se era aquilo que aquela pessoa ia falar. Mas a gente conclui, a gente, né? É a ansiedade, isso é um pouco, né? Muitas pessoas hoje em dia, né? A doença da modernidade é a ansiedade. Então essa ansiedade não permite que a gente ouça também. É a ansiedade que faz a gente se atravessar, a gente pular na frente da pessoa, do que ela está falando. Então a gente tem que ter mais calma, paciência, né? Silenciar e ouvir, como a Joana de Ângeles fala. Ser gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão, o sofrimento. Aqui ela está se referindo ao ansioso, a pessoa que está falando, né? Então a gente permitir que essa pessoa descarregue um pouco dessa tensão, desse sofrimento dela, falando conosco, e aí assim vai aliviar essa ansiedade dela também, porque ela vai se sentir acolhida, vai se sentir escutada, vai sentir que tem o momento dela, né? Que ela tem alguém que dedicou, porque nesse momento é caridade, porque a gente está dando nosso tempo para essa pessoa. Então só vai valer como caridade se eu tô realmente dando meu tempo para ela, né? Agora eu ficar, pode falar que eu tô ouvindo, e aqui com o celular, né? Tá, fala, eu tô ouvindo, pode falar, né? A gente vê muitas vezes as pessoas fazendo isso. E aí a gente não tá ouvindo de verdade, eu não tô dando meu tempo para ela. Eu tô dizendo para ela falar, tipo, tá, desabafa e bota para fora todo o teu sofrimento, mas eu não vou parar de fazer minhas coisas, tô aqui, né? Pode falar. Então, quando a gente faz isso, a gente daí não é caridade, a gente não tá ouvindo, né? A gente tá escutando, porque a gente tá ouvindo, mas não tá escutando, na verdade. Que ouvir, desde que a gente tenha, né, não tenha nenhum distúrbio na nossa audição, nosso corpo seja dotado, né, desse dom de audição, a gente ouve. Mas escutar, a gente precisa parar, olhar, prestar atenção. Como falam que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E o homem não, tem que fazer uma coisa de cada vez, porque ele não consegue e tal, e fazem piadinhas com isso e tudo mais. Na verdade, fazer coisas que exigem nossa concentração, nosso foco ali, até a mulher só faz uma coisa de cada vez, né? Desculpa, mulheres, né? Mas é verdade. Então a gente consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas a nossa atenção, nosso foco vai estar somente em uma. As outras a gente vai fazendo no automático. Então uma amiga minha disse esses dias, né, que ela costuma ir para academia fazer esteira, que tá caminhando, não precisa pensar, né, na esteira não precisa pensar, e ela leva audiobook no celular e ela aproveita aquele tempo que ela tá na esteira e escuta o livro que ela não tem tempo para ler. Então, a concentração, o foco dela está no livro, né, no que ela está ouvindo, mas ela está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, mas que não exige concentração, né, porque caminhar a gente já caminha no automático. Então, a gente precisa, quando está escutando alguém, a gente parar tudo, olha no olho, senão a gente não está escutando, a gente está se enganando a outra pessoa que não vai se enganar, porque ela vai sentir que não foi acolhida, ela vai sentir que não foi aquele momento para ela, a gente vai estar simulando que está ajudando, né? E ela vai talvez falar para descarregar, mas não vai resolver o problema dela. Então, foi feita uma pesquisa, isso faz alguns anos já. Eu lembro quando eu estava, acho que concluindo a faculdade, que eu li uma pesquisa que haviam feito, que as visitas médicas, né? O quanto era importante quando o paciente se sente acolhido, se sente olhado pelo médico, né? Ele sente que o médico tá ali aquele tempo para ele. E aí, o que comprovaram na pesquisa? Se o médico entrava no quarto do paciente no horário da visita e ficava 5 minutos no quarto do paciente, mas esses 5 minutos ele sentava na cadeira, ele largava o material que ele tinha levado junto, né, o prancheta, sei lá, largava aquilo, sentava na cadeira, olhava no olho do paciente e ouvia o paciente. Só aquele paciente naquele momento, olhando no olho. E perguntava como você tá, né? Como é que tu passou. Quando passava aqueles 5 minutos, o médico ia embora. Se o outro médico vinha e ficava 10 minutos no quarto, mas em pé, sem largar a maleta, né? Perto da porta, mas ficou 10 minutos, né? Ele ficou 10 minutos. Mas ficou ali, né? Em pé com aquela cara de quem já estava saindo.
o paciente, quando tu perguntava para ele qual médico que tinha dado mais atenção para ele, qual médico que tinha dedicado tempo para ele dizia que havia sido aquele que sentou e ficou 5 minutos. Porque foram 5 minutos com qualidade, que vale mais do que 10 minutos em pé com cara de eu já tô indo, né? Daí, ou olha no relógio, né? Não tem coisa pior. A pessoa tá falando ali, desabafando, e tu dá uma olhadinha no relógio antes de, né? Como se tivesse já, nossa, tô super atrasado, né? Tem outros pacientes para passar. Daí. Então, a gente, na verdade, quando faz bem feito, a gente ganha tempo. E a gente tenta fazer 10 coisas ao mesmo tempo, com a nossa ansiedade, pensando que assim a gente vai ganhar tempo. E, na verdade, a gente tá perdendo tempo. Porque daí a gente vai fazendo as 10 e não conclui nenhuma direito. A gente não faz nenhuma com o nosso foco. Então, a gente se parar, respirar, e eu sei que isso é difícil, e fizer uma de cada vez por prioridade, né? A gente vai concluir as 10 antes do tempo que a gente levaria para fazer as 10 ao mesmo tempo. Essa frase eu acho tão bonita também, né? O ato de ouvir exige humildade de quem ouve. Exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso. Saber, não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Quando eu leio essa frase, eu fico pensando nessa situação de agora, né? Tanta intolerância, tanto preconceito, tanto opostos assim no mundo, né? A intolerância religiosa, é questão de esquerda, direita, da política. E aí é preciso muita humildade. Imagina pra gente conseguir parar, olhar no olho do outro e ouvir ele falar de algo que não é o que eu conheço, que não é a forma que eu penso. E eu não criticar, não julgar, né? E reconhecer que talvez, né, ele esteja certo. Talvez não significa que eu esteja errada também, né? Porque não precisa ter certo e errado. Mas hoje em dia a gente não consegue, parece, fazer isso, né? O mundo chegou num ponto que ou é isso ou é aquilo, e isso tá, né, nos quebrando. Então é necessário muita humildade para a gente reconhecer que a gente não é o dono da verdade. Para a gente reconhecer que nem tudo é como eu acredito que é. Que pode até ser da forma que eu acredito, mas pode ter um quizinho a mais que eu desconheço, né? Então, no momento próprio, a mensagem da Joana ainda, né? Ela sugere que a gente fale com naturalidade. Sem uma falsa postura de intocável, sem problemas, né? Minha vida é perfeita, então eu vou te dar conselhos, vou te ajudar, né? A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. E assim ela conclui a mensagem dela. Conhecer a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. E aí essa ciência de ajudar eu até pensei que deve ser a saúde mental, sabe? Psicologia, psiquiatria, porque eles também ouvem. Então quando a gente faz essa questão da gente ouvir, a gente tá dentro lá da ciência ajudando, né? E tem um meme, acho que é um meme, né, que compartilham no Face, que diz assim, que não tem terapia melhor do que um café com a tua melhor amiga. Quem nunca fez isso, né? Às vezes realmente a gente tá muito para baixo, aconteceu alguma coisa muito ruim, muito errada, e daí tu sai com a tua melhor amiga, toma um café, é uma terapia. É uma terapia, tu volta para casa renovada. Porque a gente pode falar, porque a gente pode ouvir, porque a gente pode ver aquela pessoa que a gente quer bem, né? Então isso é ciência. É ciência, porque quando a gente se sente acolhido, se sente importante na vida de alguém, sente que alguém se importa conosco, né? Tem liberações de hormônios por causa disso. Nosso corpo físico muda com isso. Então falar é uma necessidade e escutar é uma arte. Falar é uma necessidade, que é o que eu tô falando, né? Porque hoje, não é nem questão de hoje em dia, sempre a gente precisou falar, né? Porque a gente vive em sociedade, nossa vida é assim, e a gente, para se entender, para me conhecer, eu preciso falar. Eu preciso me ouvir, né? Para mim conseguir me entender. É assim que funciona a terapia. É eu me escutando, né? Então, a gente pode fazer parte desse mundo que ajuda, desse mundo que acolhe, dessas poucas pessoas, né, que fazem essa caridade de ouvir. Porque às vezes é bem desafiador, às vezes é difícil a gente ouvir. Porque essa questão que eu falei, que às vezes a pessoa fala coisas que não são coisas que eu concordo,
Às vezes são coisas até que eu tenho total divergência daquilo, né? Pode ser que a pessoa acredite em coisas que são o oposto daquilo que eu acredito. Pode ser. E aí eu posso escutar ela igual, eu posso acolher ela igual, né? Eu não preciso tentar mudar ela e nem significa que eu vou mudar com isso. Simplesmente eu vou acolher ela. Porque nesse momento a gente não está discutindo a ideia dela. A gente está simplesmente preocupado em fazer ela se sentir melhor, em acolher a necessidade dela de falar. Então não importa o que ela acredita, o que ela pensa, o que ela acha. Não importa. Senão a gente estaria julgando também, né? Então quando a gente faz uma escuta de verdade, com o coração, a gente consegue perceber até aquilo que não é dito pela pessoa. Porque a gente pode prestar atenção nos comportamentos dela, na forma que ela fala, no tom da voz, no jeito que ela, sei lá, mexe as mãos na hora, do jeito que ela tá sentada, do jeito que ela tá se comportando, né? Quando a gente presta atenção em tudo isso, a gente consegue entender até o que ela não falar. Ela não falou, mas eu vou sentir que ela tá precisando, né, de tal coisa. Isso é uma arte, por isso que falam tanto que escutar, ouvir é uma arte, né? E também a gente precisa saber que escutar virou uma escolha. Eu escolho se eu quero ser essa pessoa que escuta. Porque hoje em dia no mundo, todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Tem pessoas que querem gritar. E aí, né? A gente às vezes sente necessidade, eu preciso falar. Como dizia antes, né? Falar é uma necessidade. Então, eu escolho escutar. Eu escolho acolher. É por isso que a escuta é uma caridade, né? Mais uma vez. Porque se eu escolhi fazer isso, eu tô escolhendo a porta estreita, né? Que é escutar aqueles problemas que não são do meu mundo, aquelas dificuldades que não me pertencem, eu vou ouvir tudo aquilo. Muitas vezes isso eu vou sentir energia pesada fazendo isso, né? Mas é uma escolha minha, porque eu quero ajudar, eu quero fazer com que a outra pessoa se sinta melhor. E isso a gente precisa pensar o quanto é importante a gente fazer na nossa própria família, em casa. Quantas vezes... Então, é necessário coragem para a gente largar a mão de tudo e só prestar atenção na outra pessoa. Zerado, assim. Meu Deus. Tudo ok? Vamos tentar agora. Coisas que acontecem. Então vamos lá. Então eu vou recomeçar aqui, né, dessa parte que caiu, não sei aonde parou, né? Então, no momento próprio, que for um momento apropriado, a gente pode falar, mas não demonstrando saber tudo, dominar tudo, saber, né, o que acontece, porque aí a gente vai estar não permitindo que a outra pessoa fale. E por que daí a Joana de Ângeles encerra a mensagem com essa frase: a arte de ouvir é também a ciência de escutar. Por quê? Porque é uma ciência, porque a gente, nesse momento, está colaborando até com o corpo físico da outra pessoa. Porque quando a gente se sente escutado, acolhido, a gente libera hormônios que fazem bem para a nossa saúde, que fazem bem para o nosso bem-estar, a gente se sente bem, a gente se sente animado, né? Diminui a probabilidade de depressão. Então, a gente, no momento que faz essa caridade da escuta, a gente está também praticando essa ciência, que é a ciência, né, do ouvir. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte, né? Todos nós temos necessidade de falar, mas escutar precisa, né, de dedicação. Então aqui, né, eu trouxe uns itens assim, e quando a gente está escutando com muita dedicação, que a gente está ali dedicando aquele tempo para a pessoa, olhando no olho, sentado, né, prestando atenção, sem celular na mão,
a gente consegue muitas vezes perceber coisas que a pessoa não falou. Por isso que é uma arte. Porque daí eu presto atenção no corpo dela, linguagem corporal, o jeito que ela fala, o olho dela, se ela enche, né, fica marejada, lágrima. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente vai pegando tudo no ar e aí a gente percebe coisas que a pessoa não precisa nos falar. E também, né, o Rossandro traz que escutar virou uma escolha. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. E aí, pessoas querem até gritar. E a gente ter essa atitude de escolher a opção de escutar é uma escolha. Né? Porque se a gente entrar na onda de todo mundo e pela porta larga, a gente também só vai falar e gritar e desbravejar e não vai ter ninguém que escute. Então é necessário também, o Rossandro traz muita coragem para a gente ter essa atitude de realizar essa escuta. Por que precisa coragem, né? Porque quando a gente for fazer essa escuta, a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir. A gente vai escutar coisas que não têm solução. Então isso é muito comum, assim, a angústia que dá em nós. Quando eu fiz o curso de CVV, eu senti muito isso, da gente escutar a pessoa trazer para nós e abrir o coração dela para ti com um problema que não tem solução. Então daí ela vai te dar aquele problema, parece, e tu não tem solução. Só que daí na época eu não sabia, né? Mas a gente não tem que ter solução. O que ela precisa é ser escutada, ela precisa ser acolhida. Ela não tá me pedindo uma solução, porque nem cabe a mim, né? Então, escutar também é um ato de pedagogia. Por que escutar é um ato de pedagogia? Porque quando a gente escuta, a gente aprende muito mais do que quando a gente está falando. Então, assim, o escutar é algo mágico se a gente souber aproveitar ele, e no início é bem difícil, é bem desafiador. A gente precisa praticar isso muito em casa, que antes eu falei, não sei se foi ou não, mas às vezes a gente senta em família, em volta da mesa e a televisão tá ligada, cada um tá com o seu celular, e a gente não sabe como é que foi o dia do filho na escola, a gente não sabe como é que foi o dia do marido no trabalho, a gente não sabe mais nada de ninguém, né? A gente não sabe como é que foi o dia da mãe que ficou o dia inteiro em casa. A gente não sabe. E aí isso vai virando uma bola de neve da gente nunca escutar ninguém da nossa casa, da nossa família, que quando isso explodir, já vai ser uma doença, já vai ser aquele pingo, né, que transbordou o copo. E aí é tarde demais muitas vezes, né? E para a gente conseguir também fazer uma escuta, né, de verdade, a escuta com caridade, que é olhar no olho, dedicar o meu tempo agora, eu vou dar para essa pessoa, né? Isso é escutar. A gente precisa também silenciar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele fica num turbilhão o tempo todo com essa questão da ansiedade, e aí a gente senta para escutar outra pessoa, mas nossa cabeça não tá ali. E dela tá falando, e dependendo do que ela nos traz, às vezes a gente vai ter que devolver alguma coisa para ela. E quando eu for devolver algo para ela, eu vou perceber que eu não peguei nada. E aí, né? Então a gente precisa silenciar o nosso pensamento e ter noção que esse tempo é para aquela pessoa, não é para mim, e é para mim esquecer que a minha cabeça agora não é hora de ficar pensando nos meus problemas. Deu, né? Silenciar o pensamento e se dedicar a ouvir. E é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que sabe. Então isso, assim, é questão da humildade, né? Como é importante a gente aprender. E a gente aprende escutando. Então aqui alguns tópicos, né, sobre o que é importante ter numa escuta ativa. Então a questão da linguagem corporal, né? A pessoa não precisa saber disso, né? Ela nunca soube, mas a gente sente quando alguém para nos escutar. E cruza o braço, eu cruzei o braço, mas ninguém viu, né? E cruza o braço, parece que a pessoa tá dizendo assim, ó, eu tô fechada, eu não tô afim de te ouvir, sabe? Então a gente sempre de preferência não cruza os braços, né? A gente tenta então silenciar o pensamento, que eu já havia falado, escutar na essência, prestar atenção em cada, né, nos detalhes. Às vezes muita coisa que a pessoa não fala, né? Também tá na essência. Evitar distrações, não interromper, né? Não atropelar a frase da outra pessoa, não tentar adivinhar o que ela vai falar. Deixa ela falar. Se ela não acha a palavra certa, é a hora que ela tá, na verdade, trabalhando aquele sofrimento dela. Eu tô me sentindo... E a pessoa fica procurando.
Enquanto ela tá procurando, ela tá tentando definir o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva, o que eu tô sentindo? E aí tu corta. Tá sentindo raiva. Aí ela acaba concordando e ela aceita. Vai ver que eu tô com raiva mesmo, né? Não, deixa que ela trabalhe sozinha o sentimento dela. Ela vai te trazer o que ela tá sentindo. E daí a questão da gente perguntar. O que a gente vai perguntar para essa pessoa? Um exemplo assim, alguém chegar para mim e dizer que tá passando por uma crise financeira. E tá sofrendo por causa disso e não sabe mais o que vai fazer. E daí diz assim, né? Daí na conversa vai falando, daqui a pouco a pessoa diz, eu não sei se eu vendo meu carro ou se eu faço um empréstimo no banco. Né? Eu vou dizer para ela, pai, então vende o carro. Não, né? Não posso dar solução. Então eu vou dizer para ela o quê? Eu vou devolver com perguntas. Tá, mas tu já pensou como é que tu vai organizar a tua vida sem o carro? O carro vai fazer bastante falta na tua vida? O empréstimo no banco, tu já viu as taxas de juros? Tu já sabe em que banco é o melhor para pegar esse empréstimo? Se tu vender o carro, quanto teu carro vale? Vai chegar para pagar a tua dívida? Tem que pensar que se tu vender o carro, tu se livra também dos impostos e da manutenção e da gasolina. Mas tu consegue ficar sem carro? Né? Se pegar empréstimo, tu vai ficar com o teu carro. Mas e aí, quanto que vai dar de prestação por mês? Tu vai conseguir pagar? Não vai gerar sofrimento também? Sabe, tu não botar nem que um é bom, nem que o outro é mau. Mas tu colocar perguntas tanto pro lado bom como pro lado ruim, dos dois lados. E aí a pessoa vai te respondendo, e enquanto ela tá respondendo, ela acha a solução e é muito engraçado. No CVV a gente via bastante isso. Quando tu vai fazendo essas perguntas, a pessoa vai te respondendo, no final ela diz assim, ó, tá, eu concordo contigo, eu vou vender meu carro. Mas eu não falei em nenhum momento para ela vender o carro. E aí ela sai de lá feliz e contente que ela achou a solução e que eu ajudei ela. Mas eu não ajudei ela dando solução. Eu ajudei ela só devolvendo perguntas e fazendo ela pensar sobre as opções que ela já tinha. Não dei opções para ela. Eu simplesmente, né, acolhi as opções que ela tinha. E é assim que a gente tem que escutar as pessoas que a gente ama, né? Eu admiro tanto quando eu vejo mães que fazem isso com os filhos. Os filhos chegam às vezes chorando, desesperados, né? Que não sabe o que fazer, não sei o quê. E a mãe faz um monte de pergunta, né? Mas o que tu prefere? O que tu acha que vai ser melhor para ti? E deixa o filho decidir, né? Eu acho isso assim muito mágico, muito poder de mãe, né? Mas é bem desafiador. Então aqui esse trechinho que eu trouxe é sobre empatia. Acho que eu não vou ler todo, mas sim, aquelas duas figurinhas mostram meio que a empatia, né? O azulzinho, ele tá sentindo, ele tá com o coração dele, ó, vermelhinho, e tá com o mundinho dele vermelhinho, porque ele tá sentindo o que o vermelhinho tá sentindo. E o vermelhinho ao contrário, né? Tá com o coraçãozinho azulzinho, o mundo azulzinho, porque ele tá sentindo do outro. Mas um não virou o outro. Nenhum deixou de ser o que é para acolher o outro. A gente continua sendo a gente mesma. A gente só pode somar conhecimento. A gente não vai mudar nosso conhecimento, a gente não vai mudar nossos valores por ouvir o valor do outro. A gente só vai agregar. Nunca a gente vai deixar de ser e a gente não vai tentar mudar o outro porque ele é como ele é. E é importante que ele seja como ele é, né? Então não cabe a nós isso. E aqui quem escreveu era um artigo bem grande, né? Eu tentei botar só os pontos principais. Ela se chama Adriana e é uma voluntária do CVV. O CVV é o Centro de Valorização à Vida, que é uma instituição, foi criado, agora já eu não lembro o ano, esqueci de olhar, mas é algo novo, né, que foi formado para a prevenção do suicídio. E daí eles comemoram sempre o Setembro Amarelo, a cor deles é amarela, porque aconteceu uma história com um menino e tal, né, que tinha uma história com um carro amarelo e aí ficou o amarelo. Mas isso não vem ao caso, que é muito, né, mas o CVV ele trabalha na prevenção e na valorização à vida. É um trabalho muito bonito, é todo com voluntários, e aí eles fazem atendimento presencial, online, depois eu vou trazer os números, né, e eles escutam as pessoas de maneira voluntária. Então são vários voluntários trabalhando no Brasil inteiro, eles atendem 24 horas por dia. Essa menina Adriana é uma das voluntárias. Ela na época que ela escreveu o artigo, ela fazia medicina e ela trouxe um pouco da importância da empatia. Aí ela disse, né, que a empatia é considerada hoje uma inteligência, uma das inteligências, né, inteligência moral lá. E aí ela também traz
o quanto a gente pode se mudar tendo empatia. Então, quando eu tenho empatia, eu penso que eu estou ajudando o outro. E, na verdade, eu estou muito mais ajudando a mim mesma, sem saber, sem querer. Por quê? Porque eu vou estar me autoconhecendo e vou estar aprendendo a ver e a conhecer diferente, né? Eu abro uma porta, eu escancaro, né, o meu mundo. Eu deixo de pensar dentro do quadrado no momento que eu tenho empatia. E isso traz muita evolução e conhecimento para mim. Então, lá no último parágrafo ela traz, né? Pode parecer estranho, mas enxergar o mundo com os olhos dos outros pode trazer um imenso autoconhecimento, pois mostra diferentes perspectivas de uma mesma situação. Se a gente não tivesse experimentado visitar, né, essa outra visão, ficaria apenas com uma visão de mundo. Uma ideia próxima do provérbio chinês que resumidamente diz: duas pessoas que se encontram cada uma com uma ideia vão embora com pelo menos duas ideias. É isso que é ter empatia e é isso que a gente faz quando a gente faz uma escuta ativa, uma escuta, né, de verdade. Então aqui, né, um pouquinho do CVV. O telefone deles é 188, é gratuito para qualquer de celular, de telefone fixo. Isso foi uma luta deles, antes era só de telefone fixo, agora pode ser de celular também. Pode ligar a qualquer horário. Às vezes a gente liga, mas é difícil de atender porque, né, tem muita ligação, tipo, principalmente em Natal e madrugada. Eles dizem que a demanda é muito grande. Mas eles vão atender, né? Fica numa espera lá e vai atender. E daí tem também o site, que vocês podem conhecer um pouquinho sobre o que é o CVV. Eles têm um chat, que está lá no site deles. Tem a ligação por telefone, que pode ser celular. Tem o e-mail. E tem também atendimento presencial, que agora, durante a pandemia, está suspenso, né? Mas aqui em Juí, até onde eu sabia, tinha o posto que funcionava. Daí eles iam lá, que tinha um aparelho de telefone onde eles atendiam. Mas, se tu quisesse, preferia, né, falar presencialmente com o atendente, aí tu podia agendar, tu ia lá no posto CVV e a pessoa te recebia, conversava contigo, te escutava, né, acolhia toda a tua demanda, todos os teus problemas. E aí tu ia embora bem melhor do que tu chegou lá, né? Então eu trouxe ali que não é só o CVV, né? Quem tá passando por algum sofrimento, uma necessidade de procurar ajuda, acolhimento, né? Perdido, sentindo aquele vazio da vida, né? Que hoje em dia essa ansiedade, esse mundo agitado, a questão da transição planetária tá trazendo muito isso para nós, né? A gente tem o atendimento fraterno na casa espírita. Agora ainda não está totalmente presencial, né, as casas espíritas, mas estão voltando gradualmente, a nossa também. Logo vai voltar, e acredito que logo volte tudo ao normal, né? Tudo, não só a casa espírita, mas tudo volta ao normal. A gente tem a questão da família, né? Porque muitas vezes o que a gente pensa? Que não dá para contar um problema nosso para alguém da família, que não é aquela pessoa para nós confiar e tal. E muitas vezes a gente está enganado. Nossos familiares muitas vezes estão preparados sim para nos acolher, né? Tem amigos, e daí tem terapia, e daí tem o CVV, né? Mas quando a gente tá sentindo necessidade de falar, tá sentindo tristeza, tá sentindo melancolia, tá sentindo vazio, a gente precisa procurar alguém que nos acolha, alguém que nos auxilie. E existem, né, caminhos, existem opções. A casa espírita está sempre de portas abertas, as portas agora virtuais, né, mas estão sempre abertas. E a gente sempre vai acolher, e sempre vai escutar, e sempre vai tentar fazer o nosso melhor, né, para ajudar. Então ali na figurinha o menininho diz para ela, né, eu nem sei o que te dizer. Quantas vezes a gente pensa isso, né? Nossa, eu não sei o que te dizer. E olha a resposta dela. Melhor, eu só queria que você me escutasse. Então, quanto é importante isso, né? Quanto é importante isso. E às vezes, entre a gente falar uma coisa como ele ali, né? Não sei o que te dizer. E ele procurar forçar alguma coisa, dizer que ele não tá sentindo, é muito melhor às vezes não falar nada. Então, termino, né, com a frase da Joana de Ângeles, que a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Então, vamos colaborar com essa arte, com essa ciência, né, que é ajudar, que é ouvir, que é acolher, que é olhar no olho, que é dedicar, doar um pouquinho do nosso tempo. Essa caridade não exige nada financeiro, né? Que muitas vezes a gente pensa que
Ah, eu não tenho nada para dar, né? Mas pensando na questão financeira, material. E muitas vezes a gente salva vidas escutando alguém. Então eu agradeço, né, a paciência de todos, que eu pude falar. Eu pude falar quase 1 hora e ser escutada, né? Então eu agradeço imensamente essa acolhida, essa atenção e convido a todos para a gente fazer uma prece de encerramento. Então vamos fechar os olhos e levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por esse momento, agradecendo por mais essa oportunidade e pedindo que a espiritualidade amiga auxilie todas as pessoas que estão passando hoje por dificuldades na questão de saúde mental, que estão passando por ansiedade, que estão passando por depressão, que estão com medo, que estão se sentindo sozinhas, desamparadas, até abandonadas. Pedimos também por todas as pessoas que estão passando por problemas financeiros, por doenças físicas, por todos os familiares que já perderam alguém para o Covid, principalmente. Perdi por nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos afetos, também pelos nossos desafetos. Que sejam todos abençoados, iluminados. Que o restante da nossa semana seja de paz. Que esse sentimento de paz, de amor permaneça conosco, com nossos familiares, ao término de nossa reflexão, e que a gente volte a se encontrar novamente aqui, ou presencial aqui na casa, na paz. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos, que tenham uma ótima noite, que tenham uma ótima metade de semana, tá? Que Deus abençoe a todos.